Oiê, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje, na verdade, foi uma ideia que vocês trouxeram nos comentários de um dos vídeos que eu coloquei aqui. Por quê? Vocês repararam que a minha casa sempre tem livro espalhado por aí, aqui a gente tem uma estante cheia de livros, e pediram pra eu mostrar livros de moda que eu tenho aqui na minha casa, então, pedido atendido. Bora conhecer meus livros de moda? Bom, selecionei aqui pra vocês não estão conseguindo ver, mas tá uma bagunça na minha frente, isso aqui são 2 pilhas de livro, e a câmera tá escorada numa terceira pilha menor. Eu vou mostrar pra vocês todos os livros de moda e livros que não são diretamente relacionados à moda, mas que ajudou o meu trabalho dentro da consultoria, dentro da criação de conteúdo, dentro do pensar moda de alguma forma. Então a gente vai passar por vários livros, livros que eu li, livros que eu não li, livros que eu li há anos atrás e não lembro mais. Então a gente vai ter uma conversa ali sobre tudo. Os livros serão apresentados não por uma ordem especial de maior ou menor relevância. Os livros serão apresentados da forma com que está aqui na minha pilha, então eu vou mexendo aqui, a gente vai conversando, trocando ideia, eu vou contando um pouco mais. Pode ser que alguns livros eu tenha muita coisa pra falar, pode ser que sobre alguns livros eu tenha pouca coisa pra falar, pode ser que alguns livros eu não tenha nada pra falar, porque como eu disse pra vocês, tem livros aqui que eu li, livros que eu não li, livros que eu li faz tempo, então eu vou passando meus feedbacks, eu vou contando o meu relacionamento com eles à medida que a gente for trocando ideia. Bom, gente, tem muita coisa aqui nessa pilha, mas vamos lá. O primeiro livro da pilha é esse da Carla Lemos. Se eu não me engano, eu li esse livro inteiro, ele é muito gostosinho. Ele traz um pouquinho de história, ele traz um pouquinho de insights, ele traz uma conversa mais ampla sobre moda, eu acho muito interessante. É um livro mais iniciante, ou pra quem tá começando na moda agora, ou se você só quer realmente repensar um pouco mais sobre o ambiente da moda como um todo, o próprio estilo, como que a moda comunica e tudo mais. Não tenho exata certeza do que eu tô falando, porque eu li esse livro há muito tempo, mas ainda assim eu acho que ele é um bom livro pra quem quer começar a pensar uma moda um pouco mais consciente. O segundo livro que eu tenho aqui, que não é diretamente relacionado à moda, mas ele me ajuda em questão do meu trabalho, pesquisa e tudo mais, é esse daqui. O nome dele é Sem Perder a Raiz, e se eu não me engano, ele é uma tese de mestrado ou de doutorado que fala da relação de pessoas negras com o seu cabelo. Esse daqui, como vocês podem ver, eu acho que eu li tudo e eu fui colocando algumas marcações aqui conforme eu fui achando que daria conteúdos interessantes. Então, se você pesquisa ou é da área da moda e beleza, eu acho que pode ser que seja um livro interessante pra você também. O próximo, que é esse aqui, A Moda e Seu Papel Social, é um livro que eu comecei a ler há uns 7 anos atrás. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que não, mas a minha formação é publicidade, só que eu sempre quis fazer moda. Aqui na minha cidade, a única faculdade pública de moda que tinha, o curso era à tarde, então eu não poderia trabalhar. E eu, assim, gente, eu não tenho esse luxo de ser uma pessoa que pode só estudar, ou que pôde só estudar. Então o que eu fazia? Eu ia na minha faculdade, olhava na biblioteca livros de moda, pegava emprestado, e o que eu gostava muito, eu procurava depois em sebo, em brechó. A grande ironia é que eu não acabei esse livro, porque ele é um livro muito denso, né? É um livro muito bom, tanto que eu comprei ele. Ele traz uma história da moda de uma perspectiva social muito interessante. Ele traz números, ele traz pesquisa. Aí você pode estar me perguntando, Andresa, mas você falou que não leu ele? Eu não li ele inteiro, mas ele vai cortando por capítulos e a parte que fala de moda e classe social eu li. Então, pelo menos a parte que eu li, eu indico bastante. O próximo livro é esse daqui, eu gosto muito dele. Ele é um livro bem pequenininho, um livro bem enxuto. O nome dele é Moda Também é Texto, que basicamente ele traz uma introdução, ele começa a fazer um caminho entre moda e semiótica, né? Quando ele fala que moda também é texto, ele tá basicamente falando que moda também se lê, porque imagem também se lê. Então aqui a gente tem um cheiro, sabe? Uma introdução dessa ligação muito interessante que moda e semiótica pode ter. É um livro muito rapidinho, muito gostosinho, é um livro que não é difícil, apesar de trazer uma intersecção, um tema que pode ser muito complicado. Por ser um livro bem introdutório, eu acho que ele faz um bom papel, assim, sabe? De ser uma porta de entrada para essa relação entre moda e semiótica. Então, se você tem interesse nessa área, eu acho que esse livro aqui super pode funcionar para você iniciar seus estudos e ver se é realmente isso que você gosta, se essa é a área que te interessa dentro da moda. Próximo livro! O próximo livro dentro da minha biblioteca Fashion, se eu posso dizer assim, é esse daqui, que é O Cérebro e a Moda, que é um livro muito bom.
Vale dizer, esse aqui eu li inteiro, ó, tá cheio de coisinhas aqui. Vale dizer que ele também é um livro introdutório. Só que ainda assim, apesar de ser um livro introdutório, ele te introduz de uma maneira bem completa, sabe? De uma maneira bem robusta. E ele deixa aquele gostinho, pra quem gosta do tema de moda, de neurociência, de neuroplasticidade. Ele é um livro que te dá aquele gostinho pra você pesquisar e saber mais. Eu achei isso muito legal. Achei que a autora conseguiu trazer o tema de uma forma muito tranquila para pessoas que estão conhecendo sobre o tema, até mesmo conhecendo sobre moda agora. Tem partes do livro que são muito introdutórias, ao mesmo tempo que tem partes do livro que são bem robustas e bem interessantes. Então, assim, indico sim para quem tá começando. Eu acho que dá uma aplicação bem interessante, né, pra moda, para além de moda e roupa, né? Ele traz uma outra relação. Vocês sempre vão me ver defendendo a moda como algo completamente importante e relevante, tanto para as relações sociais, quanto para nossa relação pessoal. E eu acho que esse livro aqui é um tipo de livro que te dá argumento para isso, né? Porque, que nem eu falei, como é um livro que faz o recorte entre moda e neurociência, entre moda e cérebro, moda e psicologia, é um livro que ajuda a gente a ter embasamento na hora de defender a moda, o estilo, como uma ferramenta relevante, sabe? Então, se você tá nessa jornada, se você é uma consultora iniciante, se você, por algum motivo, precisa vender o seu peixe, e o seu peixe é moda, eu acho que esse livro aqui pode ser muito legal. Também é um livro pequenininho, também é uma leitura muito rápida, quer dizer, por partes, né? Porque como alguns parágrafos podem ser densos, pode ser que não seja uma leitura tão rápida assim. Só que se você já é uma leitora um pouco mais ativa ou já tem uma certa familiaridade com o tema, vai ser um livro rapidão pra você. O próximo livro é um livro que eu comprei na minha última viagem para a África do Sul, mas ele tem em outros lugares, ele tem na internet, ele tem na vida, né? E é um livro sobre cor. O título dele em português é A Vida Secreta das Cores, e ele vai abrindo, eu vou abrir pra vocês porque é um livro bem visual. Ó, então ele vai dando nome, eu não sei se vai focar, meninas. Ele vai dando nome às cores e contando um pouco a história por trás delas. Eu acho que esse livro aqui, porque eu tenho outros de cor, além de contar a história da cor, ele também conta um pouco de história social da cor. O que é uma história social da cor? É o lance de, além de significado, além de onde nasceu, é como a cultura muda a aplicabilidade dessa cor. Ou como a cultura meio que molda a aplicabilidade, ou como a cultura transformou a forma com que a gente olha e usa essa cor. Por exemplo, o rosa. No primeiro livro que eu mostrei, do Use a Moda a Seu Favor, ele fala sobre como que o rosa se tornou uma cor de menina. E nesse caso, a gente não tá falando necessariamente de como nasceu rosa, a gente não tá falando se rosa é uma cor fria ou uma cor quente, a gente não tá falando que o rosa é a mistura de tal e tal cor. A gente tá falando sobre como a relação do homem com a cor fez com que essa cor tivesse um significado. Então, a gente tá falando como a cultura, como as relações interferem no significado, interferem na utilização da cor. Então, esse livro aqui, se eu não me engano, ele traz esse lance de não só o início da cor, a história da cor, mas esse cunho mais social e cultural também. O que eu tô falando, se eu não me engano? Porque eu não li esse livro. Aquele livro eu comprei pra ser um livro de pesquisa. Então, por exemplo, deixa eu saber um pouco mais sobre um laranja. Deixa eu saber um pouco mais sobre a história de um azul específico. Então, eu vou lá e consulto. Então, não é um livro que eu comprei pra ler, assim, direto. O próximo livro, na verdade, eu quero apresentar ele junto com o outro, peraí. Que é este livro aqui, A Interação da Cor, e este livro aqui, que é Doutrina das Cores. Vou até tirar ele aqui, porque a cor dele tá meio influenciado. Esse é um livro sobre teoria da cor. Não é um livro especificamente sobre moda, não é um livro especificamente sobre coloração pessoal, não é um livro, sabe, sobre nenhum tema fashion. Na verdade, o Interação da Cor, ele é bem tranquilinho de ler, ele tem vários exemplos, várias práticas. Eu não sei como vocês são com livros, mas eu rabisco. Quando o livro é meu e eu gosto e eu utilizo pra estudar, eu rabisco mesmo. Eu vou fazendo as minhas anotações e tudo mais. Então, os dois livros são livros de teoria da cor. Eu sempre falo nas redes sociais que para ser uma boa analista de cores, né, para fazer coloração de uma forma excepcional, você precisa aprender sobre teoria da cor. Você não é obrigada, né? Existem profissionais que fazem a coloração pessoal e que entregam uma cartela e tudo mais, mas eu gosto de explicar para os meus clientes um pouco de teoria, porque é a teoria que faz com que a gente entenda como o sistema funciona e como burlar esse sistema quando for preciso. Aí a gente entra em algumas polêmicas, tipo, Andresa, por que seria importante burlar
o sistema. A palavra não é burlar, mas saber como sair pela tangente quando o método não te dá alternativas, que é o que acontece com peles pretas. A coloração pessoal, como o método que a gente utiliza hoje, que é o sazonal expandido, né, foram métodos criados tendo peles brancas como parâmetro. Então, para você conseguir aplicar em peles negras, você precisa saber um pouco da teoria para você entender. O método me leva só a este lugar, mas como eu entendo sobre cores, eu sei que a partir daqui eu posso fazer isso, aquilo e aquilo outro. Basicamente sobre isso. Sempre falo que pra gente desconstruir algo, a gente precisa saber exatamente como construir ou como aquilo foi construído. Então, na minha visão, enquanto profissional, especialista em peles pretas, entender o método e entender sobre teoria da cor é muito importante. Porque, por exemplo, se o método só me dá o caminho até X lugar, eu consigo, a partir do conhecimento da teoria da cor, ir até Y, Z e aplicar um pouco melhor, de uma forma um pouco mais abrangente, mais inclusive, mais real as informações. Gente, vou já fazer um disclaimer, porque eu achei o livro que fala sobre a aplicação mais cultural da cor, que é este daqui. Eu tava na dúvida se era aquele ou se era outro. Esse daqui eu também comprei na minha viagem pra África do Sul, mas eu acredito que também é um livro que você encontra em todo lugar. O outro, por exemplo, eu tinha visto ele em Londres. Eu não vi ele aqui no Brasil, mas provavelmente deve ter também. E esse daqui, The Color Code, é especificamente sobre a relação cultural do homem com a cor como um todo. Então acho que o outro é um lance mais histórico da cor e esse aqui tem um cunho um pouco mais cultural, social e a relação que o homem foi construindo com as cores com o passar do tempo. Tenho certeza? Não tenho. Eu acredito que seja isso, tanto pela sinopse, tanto pelo um pouco que eu folheei dele. Mas é um livro que eu também não vou ler inteiro, também é um livro de pesquisa. Então, eu quero saber especificamente sobre uma cor, quero saber um caso sobre X cor. Eu venho aqui e consulto ele. Então, ele é basicamente também um livro de consulta. Próximo livro é um livro que eu gosto muito, 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 daqui, chamado Big Dress Energy. Ele é, infelizmente, um livro não traduzido, então eu tive que ler ele em inglês, mas basicamente é um livro que é uma mini consultoria, assim, sabe? Que envolvendo psicologia da moda ao mesmo tempo. Gente, ele é muito bom. A autora desse livro, ela é uma mulher negra que mora em Londres, então eu vou até mostrar pra vocês. A grande maioria das ilustrações, dos exemplos, das imagens, são imagens que dizem respeito a mulheres negras. Sabe? Isso é tudo porque... Vou achar aqui um pra vocês. Isso é tudo porque isso é inédito. Tipo, todos os livros que a gente vê sobre consultoria e blá blá blá, nem sequer imaginam que esse recorte é importante, sabe? E quando a gente tem aqui... Cadê? E quando a gente tem um livro feito por uma mulher negra para mulheres negras, vocês vão entender o que eu tô dizendo agora. Será que vocês vão conseguir ver? Ai, meu Deus. Tá muito claro. Bom, espero que vocês tenham conseguido ver, porque eu não consegui ver nada. Eu tenho um carinho imenso por esse livro. Eu comprei ele aqui no Brasil, eu comprei pela Amazon mesmo, então, apesar de ser em inglês, ele vende aqui de boa. Ele é um livro que eu li inteiro e eu fui pegando bastante informações. Vocês vão ver que ele tá todo marcadinho aqui. E tem... E esse livro aqui, ele é um outro livro que eu indico muito para pessoas que trabalham com moda e precisam, que nem o Cérebro e a Moda, esse é um livro que ajuda muito a justificar o seu trabalho, sabe? Porque ele vai falando sobre como a moda interfere nas relações sociais, como a moda interfere no trabalho, como a moda interfere com o nosso próprio cérebro. A gente tem mais performance a partir da roupa que a gente usa, como isso interfere de verdade no nosso, sabe? No nosso psicológico. Então, consultoras de imagem, consultoras de estilo, ou pessoas que vendem alguma coisa relacionada à moda, esse é um tipo de livro que vai te dar argumento pra trocar essa ideia, pra vender o seu peixe e tudo mais. Assim, depois que eu li esse livro, inclusive, eu falei, gente, eu poderia muito estudar isso. Eu poderia muito fazer uma pós-graduação sobre isso. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu não sei descobrir as coisas de boa. Eu descubro as coisas e eu quero, no momento, trabalhar com aquilo, viver com aquilo, sabe? Eu preciso ter muito cuidado quando eu vou descobrindo coisas. Próximo livro. Próximo livro, na verdade, foi um livro... Eu não sei se vocês têm isso, mas foi um livro que eu comprei por pura vaidade.
Sabe aqueles livros que você não lê, não sabe quando vai ler, meio que você comprou sabendo que você já não ia ler, mas você quer ter ele lá na estante? Não me orgulho disso, mas esse livro... Tá vendo? Tá vendo? Se eu não tenho razão? Esse livro é exatamente isso. Basicamente, é um livro que conta a história da estampa de oncinha. Ele é um livro maravilhoso. Também comprei ele para ser um livro de pesquisa, apesar de não ter lido nenhuma página desde que esse livro chegou. Eu já tenho ele há quase um ano. E não falei para vocês, não me orgulho disso. Também é um livro em inglês, mas por enquanto ele fica aqui, porque eu tenho fé que em algum momento vai chegar e eu vou abrir e vou ler esse livro. E assim, como eu sou uma pessoa que eu uso muito oncinha, que eu gosto muito de oncinha e que eu gosto de saber a origem, o significado das coisas, achei que poderia ser uma aquisição interessante. Mas é isso, ainda não li, mas vou ler. Ele é um livro que tá naquela fila de livros que a gente precisa ler, mas não lê. Mas esse aqui, ele tá... A hora dele vai chegar. Esse livro aqui, Tudo Sobre Moda, é um livro super denso, super pesado, que eu comprei durante a minha pós-graduação para fazer a minha pesquisa. Basicamente, ele é um livro que ele fala sobre a história da moda. É um livro de história da moda que conta... Não sei se dá pra ver, porque a luz aqui tá bem... coisada, mas é basicamente um livro que conta a história da moda desde 500 a.C. até os dias de hoje, né? É um livro, gente, veja bem, vamos lá. É um livro que ele traz conteúdos desde 500 a.C. Por mais que ele seja um livro bem robusto, ele tem ali 500 páginas, ele é um livro de pesquisa também, e é uma pesquisa mais superficial. Ele vai ter informações relevantes que vão te ajudar? Vai. Só que se você quiser algo bem específico, uma pesquisa mais aprofundada, uma pesquisa bem, sabe? Ali robusta, talvez não seja ele que eu indicaria. Se você quiser estudar uma era específica, a minha sugestão é sempre pegar livros e conteúdos específicos daquela era, de alguém que pesquisa só aquilo. Porque quando a gente entra pro geral, a gente sempre vai acabar tendo informações mais superficiais. Só que se você tá começando agora, se você realmente só quer ter um panorama geral, se você quiser uma ferramenta de pesquisa, se você quiser algo que só te permita trazer um olhar, um refresco sobre cada coisa, eu super indico. Além de fazer esse passeio por períodos, ele também faz passeios por alguns estilos que existiram durante esses períodos. Então ele fala de uma forma bem superficial sobre o movimento hippie, a moda, sobre o hip hop e a moda. Mas é isso, ele te entrega informações que, ó, se a gente tá falando sobre essa época, você precisa saber disso. E ponto, sabe? Ele não vai entrar e fazer um passeio sobre esses temas. Que nem eu falei, não é um livro ruim, longe disso. Você só precisa entender o que você busca num livro de moda, e se você busca um overview geral, se você busca elementos chaves, entender o que funcionava ou não numa época, esse livro vai funcionar. Os dois próximos livros, eu também queria apresentá-los juntos, porque eles são correlatos e eu acho que pode ser interessante ali. Bom, o primeiro, esse daqui, que é a história social da beleza negra, e tem esse daqui, que é a história da beleza negra no Brasil. Ambos são muito bons e eu diria até que são obrigatórios se você trabalha com mulheres negras dentro do ramo de beleza, do ramo de estilo, de moda ou algo do tipo. Eles falam sobre beleza e política, sobre beleza e corpo, sobre representação da mulher negra, representação da beleza negra na sociedade. Esse daqui, em específico, ele chega a fazer um recorte histórico, ele chega a analisar a publicidade, propagandas. Eu acho que ele faz uma análise dos elementos de sentido, dos elementos imagéticos, de como a imagem negra foi sendo vista e construída com o passar dos anos. Ele é muito, muito, muito bom. E esse daqui, gente, eu li faz um tempo, na verdade. Eu li ele inteiro, os dois eu li inteiro. Não vou saber dizer com exatidão tudo que tem nele, mas esse daqui, como eu li mais recente, eu acabei lendo ele quase que 2 vezes. Eu marquei algumas coisas aqui nele também. Eu consigo me lembrar um pouco mais que essas informações que eu dei anteriormente pra vocês. Eu juro que a gente já passou da metade.
então não vai demorar muito. Esse próximo aqui, ele chama Moda e Inconsciente, o olhar de uma psicanalista. Não tenho muita coisa pra dizer sobre ele, porque é um livro que me pegou pelo tema, mas eu ainda não li. Mas eu gosto, vocês estão percebendo que eu gosto do tema moda e psicologia, moda e cérebro, então é um livro que eu leria ali em algum momento. Esse livro aqui, um livro que conta... Aqui, desastrada. Um livro que eu li inteiro, por incrível que pareça. Ele basicamente conta a história do street style no Japão. E ele conta como que o street style no Japão e a história do street style está ligada com a moda americana. Pra ser bem sincera, eu não fazia ideia dessa relação. Mas esse livro dá um bom panorama dessas relações entre moda estadunidense e moda japonesa. E ele também acaba por contar um pouco da história da moda no Japão. O que eu acho muito interessante, porque eu particularmente acho a moda japonesa uma das melhores do mundo. Então foi um livro muito interessante pra mim. É um livro que tá todo em inglês. Eu demorei basicamente um mês pra ler ele. Então, eu li ele como forma de estudar. Ele é um livro... Eu tenho a impressão... Mas eu não confirmei isso, eu não vou confirmar isso agora. Porque esse livro foi como se fosse uma pesquisa também. Porque ele não tem uma linguagem coloquial, mesmo em inglês, sabe? Ele tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, que não parece acadêmica, mas parece que um dia foi, sabe? Então, é um livro que se você já lê inglês, talvez você leia ele rápido, você leia ele fácil. Só que se você não lê inglês, é um livro que talvez você tenha que destinar um tempinho maior pra ele, mas o conteúdo vale muito a pena, ele é muito bom e ajuda a gente a entender essas relações e a história da moda japonesa, então acho que super vale a pena. Aqui a gente tem um livro de visagismo, que eu li, se eu não me engano, eu não sei se li inteiro, mas eu deixo mais como livro de pesquisa hoje em dia. Aqui eu tenho um livro só sobre óculos, que eu também não li e que também ele funciona como um livro de pesquisa pra mim. Aqui temos mais um livro de visagismo, mas também é mais como um livro de consulta. Que eu tenho um livro que conta só sobre a história do preto. Esse foi um dos últimos livros que eu comprei, eu não li ele ainda. Eu passei por aqui porque ele tem uma marcaçãozinha, mas eu não li ele ainda, mas eu quero muito ler. Esse livro, ele vem de uma série de outros livros que conta histórias específicas da cor em cada livro. Então tem esse do preto, eu sei que tem um livro que fala só sobre o vermelho, tem outro livro que fala só sobre verde. Você pode pesquisar por esse autor aqui, que você vai encontrar, acredito eu, a série das outras cores. Eu gosto da ideia de me aprofundar especificamente numa cor ou num assunto, porque a gente acaba tendo um olhar um pouco mais especialista, né, sobre aquilo. A gente acaba tendo uma informação mais especializada sobre aquilo. Então, por exemplo, eu tenho livros, que nem a gente viu anteriormente, que fala sobre todas as cores. É diferente do que você ter um livro de tudo isso de página falando só sobre uma cor. Vale dizer que isso é importante para mim, porque eu trabalho com cor, né? Então, se o seu enfoque dentro da moda não for trabalhar com coloração ou com cor de uma moda específica, eu acho que um livrão como um todo, que nem os que eu mostrei anteriormente, falando sobre cor, já serão suficientes. Ainda dentro do assunto de cor, tem esse daqui, que é um clássico, que é a Psicologia das Cores, que a gente recebe orientação para ler ele já na faculdade. Então não é um livro assim, muito fora da curva, muito diferente ou algo do tipo. Então é um livro comum, acho que a gente já, né, sabe um pouco dele. Próximo livro que eu tenho aqui é este daqui, e agora eu me dei conta que tá faltando um livro também desse mesmo autor. Esse livro especificamente ele fala sobre imagem, então ele vai fazendo um recorte, né, da imagem, desde quando a gente falava de tela, desde quando a gente falava de pintura, depois a imagem na fotografia, imagem no celular. Então ele vai, né, falando, debulhando e conversando com a gente sobre imagem. Esse livro aqui está em italiano. Aí vocês perguntam, se você fala italiano? Não. O que eu faço? Eu traduzo página por página. Por quê? Porque é um dos poucos livros que falam sobre imagem de uma forma específica, mas com uma linguagem coloquial. Então, você consegue ter acesso a informação de muita qualidade, informação muito robusta, informação muito aprofundada, como se você estivesse trocando ideia com seu parça, sabe? Porque geralmente temas como esses têm uma linguagem um pouco mais rebuscada. E esse livro aqui, eu sou apaixonada por ele. Eu ainda não li ele inteiro. Como vocês podem imaginar, é muito difícil ficar traduzindo página por página, mas ele é assim, ó, sabe? O dia que lançar ele em inglês ou em português... Bom... Agora eu vou pra pilha onde tá a câmera, então provavelmente pode ser que o enquadramento mude um pouquinho, peraí. Dando continuidade, na minha biblioteca Fashion, eu tenho este livro aqui,
aqui, que fala basicamente sobre moda africana. Também foi um livro que eu comprei a título de pesquisa. Então é um livro que eu não li inteiro ainda, mas eu pretendo ler em algum momento, né? Ele é um livro que eu comprei... Se eu não me engano, eu comprei ele em Paris, mas eu já vi ele aqui em algumas bibliotecas um pouco mais curadas, assim, sabe? Que tem uns conteúdos um pouco mais curados, um pouco mais rebuscados ali, mais específicos. Então, ele compõe aqui, mas eu ainda não li, então não posso dizer muita coisa. O próximo livro é um livro que eu mordi a língua bonito, porque basicamente é um livro só de paleta de cores. É um livro que eu li ele inteiro, então ele tá marcadinho aqui já. Por que eu mordi a língua? Eu sempre achei... Agora, momento assim... vulnerabilidades, momento abertura. Eu sempre achei um pouco de perca de dinheiro você comprar um livro só de paleta de cores, assim, tipo, ideias pra cartela de cores, ideias de combinações de cores. Eu falei, nossa, gente, é a coisa mais trivial do mundo. Você abre o Google, você vai ver combinações de cores. Vi esse livro e eu tava numa livraria de moda super hypada. E eu falei, eu vou dar uma olhada. Abri, achei interessante. E esse livro abriu a minha cabeça de uma forma, porque ele apresenta... Vou tentar achar aqui pra vocês algumas combinações. Porque ele apresenta algumas combinações que pra mim não eram óbvias, sabe? E que me ajudaram a brincar e olhar a cor de uma forma diferente. Então, por exemplo, aqui ele mostra aqui exemplo de um look e aqui, por exemplo, a composição, né, de cor que esse look apresenta. Ó, aqui a gente tem, por exemplo, um marrom, aqui, um marrom, um coral, um verde musgo, e é uma composição que, em tese, eu não faria sozinha. Aí eu falei, interessante. E daí eu li esse livro todo inteiro, ele tá em inglês, e, sério, eu acho que me deu uma boa carga de criatividade pra eu combinar cores de uma forma diferente, pra fazer composições inusitadas. Então foi uma boa compra, foi um bom investimento. Eu acho que eu compraria outros até, porque ele realmente leva a nossa cabeça pra um lugar diferente. Ele ajuda a gente a conquistar repertório pra fazer novas composições, pra fazer novos conteúdos, pra brincar um pouco mais com a própria imagem. Então assim, foi uma boa compra. Os dois próximos livros eu também vou mostrar juntos, que são este daqui, este daqui. São dois livros que eu comprei agora em Londres, da última vez que eu fui, e são dois livros de consultoras de imagem, né? Então, são dois livros de pessoas ensinando outras pessoas a se vestirem. Aí vocês podem me perguntar, Andresa, por que você comprou um livro que ensina outras pessoas a se vestir? Acho que simplesmente pelo método. Eu acho que é legal esse lance de você fazer um passeio por métodos de outras profissionais, assim, sabe? E saber o que outras pessoas pensam de cor, o que outras pessoas pensam de corpo, o que outras pessoas pensam de modelagem. Acho que ajuda a enriquecer o nosso trabalho também. Como eu falei, eu comprei esses livros na última viagem que eu fiz, então eu ainda não li eles, mas antes de eu começar a atender minha próxima cliente, eu já quero ter devorado os dois, pra eu conseguir aplicar novas coisas, né? E um novo insight, um novo olhar no meu método também. Então, basicamente, são livros que, pra mim, funcionam como se fossem livros de pesquisa profissional, pra eu aprimorando o meu próprio trabalho também. E eu deixei por último o meu livro predileto, e nem foi assim, por suspense, nem foi por nada. Foi porque ele não estava aqui na lista que eu juntei, no montinho que eu juntei, e eu me lembrei dele enquanto eu gravava pra vocês. Ele é este daqui, A Linguagem das Roupas, que foi um livro que eu li naquela época de faculdade que eu falei pra vocês. Então, eu peguei esse livro na biblioteca da minha faculdade antiga, eu simplesmente me apaixonei. Eu li ele há uns 8 anos atrás, ele tá aqui todo também marcadinho, e foi o primeiro livro de moda grande, assim, porque ele não é um livro breve, ele é um livro mais robusto, e foi o primeiro livro de moda que eu simplesmente sentei e devorei. E ele fala sobre o significado das coisas, ele fala sobre o significado das roupas, ele fala sobre essa relação cultural do homem com a roupa que eu falei pra vocês, ele fala sobre a história de algumas peças, e eu acho que basicamente eu sou muito da profissional que eu sou por conta desse livro aqui. Eu acho que esse livro foi o que abriu as portas pra eu gostar da moda do jeito que eu gosto, pra eu gostar do significado das coisas, pra eu buscar e entender a relação entre as coisas. Eu acho que esse livro, que nem eu falei, foi um dos primeiros livros de moda que eu li inteiro. Eu acho que esse livro, literalmente, pra não ser assim, muito
exagerada, né? Eu acho que ele mudou a minha vida, porque foi, acho que a partir dele que eu olhei e falei, nossa, eu quero muito estudar moda, mas eu quero estudar essa moda. Eu quero estudar uma moda que entende essa relação da roupa com o cultural, com o todo, com o mundo, com o homem. Enfim, um livro muito, muito especial. Eu indico muito. Na época, ele já era um livro basicamente raro. Não sei como ele tá agora, não sei como estão os preços. Só que se você quer começar a entender um pouco mais, tá começando na moda, quer começar a entender um pouco mais os signos, significados, né, a moda inserida em contextos culturais e tudo mais, esse é um livro perfeito. Agora falando com vocês, eu consigo lembrar de mais alguns outros livros de moda que provavelmente estão espalhados pela casa, mas aqui eu tenho assim, 98% dos meus livros, então tá tudo certo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quero saber nos comentários se você já leu algum desses que eu apresentei, se você quer ler, se fez sentido e se você ficou curiosa em ler, experimentar, ter ou comprar um título e outro. Eu amei que esse vídeo veio de uma sugestão de vocês, então coloque aqui nos comentários também sugestões e temas para os próximos assuntos que a gente pode trazer aqui. E mais uma coisa, se você não tá inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Beijo!